the miracle food of high-energy plankton gathered from the oceans of the world. Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, vamos aproveitar um gancho deixado por um vídeo anterior, onde eu falei de O Último Homem da Terra, falei também ali da adaptação Omega Man, ou A Última Esperança da Terra, adaptação do romance do Richard Matheson, Eu Sou a Lenda, e ficou então o Charlton Heston de gancho, né? Na ocasião eu recomendei a filmografia desse grande ator, Charlton Heston. Falei além de sua jornada de vida muito interessante, como ele mudou sua mentalidade, sua visão de mundo com a maturidade, de certa forma até dedicando as últimas décadas de sua vida a reparar o estrago que seu ativismo político ajudou a criar, de certa forma, com o uso de sua imagem e de sua grana no passado, e ele foi tentando reverter tudo isso. Então, aproveitando esse gancho com o Charlton Heston, eu achei interessante aqui recomendar um filme que eu adoro, cara. Eu acho um filme excelente. É um filmão, como eu gosto de dizer. Se chama Soylent Green. Felizmente, nunca fizeram uma nova adaptação desse filme, né? Nunca tentaram fazer remake dessa produção. Então, fica só o Soylent Green clássico até hoje. Um filme de uma estética maravilhosa. Eu gosto muito da estética desses filmes antigos. É um filme baseado na obra do Harry Harrison, chamada Make Room, faça quarto, né? Mas seria crie espaço, porque o mundo está superpovoado e tem essa necessidade de criar espaço para colocar as pessoas. Tanto que há uma cena no filme Soylent Green com o padre. O padre ele está meio biruta. Ele fica afastando beliches, ele mantém várias pessoas na igreja, ele fica dizendo: eu tenho que criar espaço, eu crio espaços. Isso é uma referência à obra escrita do Harry Harrison. Outra coisa que a obra escrita tem, que o filme não tem, é a origem do nome Soylent Green. O Soylent, no romance, na verdade não é um romance, é uma novela, nem um conto, nem um romance. É uma mistura de soja com lentilha, porque a população não tem mais carne para comer, então eles fazem uma carne de mentirinha chamada Soylent, soja, lentilha. E é interessante que esse romance foi escrito no final da década de 60 e o filme é de 1973, e como isso tem a ver, né, com os tempos atuais de carne artificial. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Soylent Green, o filme. A trama é bem interessante. Eu vou ter que dar spoilers aqui para quem não viu, porque não tem como eu falar de um filme realizado há tantas décadas sem dar um pouco de spoiler para falar sobre os dias atuais. Na trama existe uma grande corporação, seria a corporação mais poderosa do planeta, a Soylent, e ela produz comida. E seu grande filão é o que? São tabletes. Tabletes, ela diz que aquilo é feito com algas. Então tem o tablete rosa, o tablete amarelo e o tablete verde. O verde é o mais cobiçado, ele teria um sabor melhor, ele traria uma maior saciedade da fome entre as pessoas, seria uma ótima fonte de proteína, e há uma busca por esse Soylent Green, o Soylent verde. O Charlton Heston ele interpreta um detetive. Existe a polícia, é o único emprego que ainda presta para alguma coisa, é um regime de exceção, os policiais realmente têm muito poder. Então, a morte de um milionário, um arquimilionário que vive em um condomínio de luxo. É luxo por quê? Porque nesse condomínio existe ar-condicionado, água encanada e no subsolo eles vendem comida natural. Ali você tem tomate, tem alface e tem especialmente carne. Carne é a coisa mais cara do mundo naquele momento. Então matam esse milionário, o Thorne, interpretado pelo Charlton Heston, vai investigar o que é que aconteceu ali. Parece o quê? Parece um latrocínio. Só que ele começa a perceber que não, foi algo muito bem arquitetado. Ele tem que entender o que foi. É bem interessante esse tipo de condomínio porque eles são alugados, são unidades de apartamentos alugados para pessoas ricas. E dentre a mobília
tem as garotas, existe a garota mobília, ou seja, as mulheres muito bonitas, elas ainda têm o privilégio de quê? De serem mobília de um apartamento. Então, sempre que o inquilino chega, o administrador do condomínio faz, olha, está aqui o apartamento mobiliado com essa garota. Ela é uma garota mobília, você quer ficar com ela também? E assim elas vão vivendo em uma vida de servidão, mas se estivessem lá fora, estariam sofrendo também muito mais, igualmente, numa vida de servidão. Este é o mundo, né, o futuro previsto por Soylent Green. Aqui no Brasil ficou como o mundo em 2020, salvo engano. Soylent Green, o mundo em 2020. E eles focam muito em Nova York. Haveria ali a cidade de Nova York com 40 milhões de pessoas. O cara, meu Deus, como é que cabe? Não cabe. É um amontoado de pessoas, tanto que para o Thor chegar ao seu apartamento, poucas pessoas têm um apartamento, ele divide com o ex-parceiro da polícia. No romance é um engenheiro, e no filme é um ex-parceiro já velhinho da polícia, muito perspicaz e que gosta muito de pesquisar na biblioteca local. Para chegar a esse apartamento, ele tem que sair como Saci Pererê, pulando pessoas, para você ter uma ideia. As pessoas não têm moradia, então elas se amontoam onde tem um escado, onde tem uma coberta. Se tiver uma coberta, as pessoas estão ali se amontoando. Aí a gente volta ao título, né, original da novela. Make room, tem que estar criando espaços para essas pessoas. O tempo está muito quente, os oceanos estão morrendo, a fauna e a flora praticamente acabaram. E é dito que a comida vem das algas, o que é ainda mais preocupante, né, porque o que mantém o oxigênio são os oceanos, não é floresta tropical Amazônia, não. Se as algas morrem, acabou o oxigênio. Então isso é ainda mais preocupante. De onde estão tirando comida seria do oceano. Só que durante a investigação desse assassinato, Thorne descobre uma coisa, 2 livros sobre uma pesquisa oceanográfica, e esses livros indicam que os oceanos estão morrendo e que não tem mais muita alga ali para alimentar as pessoas. As pessoas também não fogem dos grandes centros urbanos porque eles têm medo de ver o que tem no resto do mundo, né, do resto do país. A princípio, as terras cultiváveis seriam verdadeiras fortalezas onde se daria para cultivar um pouco de comida e criar animais para corte. E na cidade o cidadão tem pelo menos aquela cota de ração, dos tabletes, principalmente, em especial o Soylent Green. Nesse mundo superpovoado é permitida a eutanásia. Você está cansado de viver, não importa a sua idade. Você vai a um centro de eutanásia, eles te dão uma experiência emotiva para você morrer. Eles perguntam o que é que você gosta, qual a sua cor, sua música preferida, o que é que te agrada. Então eles te colocam numa caminha, te dão algo para beber, enquanto você vê belas imagens do mundo como o mundo era, e fica escutando sua música favorita e falece. E levam seu corpo para um local incerto. Então aí que vem um grande spoiler, né? Para onde esse corpo vai? Ele vai ser processado. Só dá para alimentar as pessoas com outras pessoas. O Soylent Green é um ser humano. Tell everybody. Listen to me, Hatcher. You gotta tell them Soylent Green is people. We gotta stop them somehow. Processado e transformado em tablete para ingestão, né? Como fonte de proteína. Foi a única que restou e ninguém sabe quanto tempo isso irá perdurar. E o Thorne descobre que aquele milionário que foi morto lá no comecinho do filme, que era um político e um advogado da Soylent, ele foi morto por isso, porque quando ele descobriu que estavam processando seres humanos, ele ficou biruta. Então a corporação optou por matá-lo. E é interessante, né, cara, essa coisa da carne, do Soylent Green, das pessoas na miséria, os ricos comendo carne e os pobres não. Quando a gente vive em uma época onde grandes fortunas, né, para citar, por exemplo, o exemplo da Fundação Bill e Melinda Gates, que vem investindo massivamente em carne artificial. Aquela coisa, olha, a carne faz mal. Vocês não deveriam comer carne, né? Essa proteína de origem animal é horrível, fujam disso. São as pessoas que vão na churrascaria daquele cidadão lá da Pitadinha de Sal, como é o nome dele? Saltby, não me lembro o nome dele. O cara lá do memezinho do sal. Os caras vão lá comer um bife de $1.000 ou $2.000 e dizem para você não comer carne. Como não lembrar disso, né, cara? Quando a gente vê esse filme. Aí tem gente que já comentou aqui, aliás, dizendo, pô, cara, eu não gosto dessa coisa de conspiracionismo.
Não é conspiracionismo no momento em que a coisa é aberta, né? No momento em que você tem um arquimilionário dizendo que não é interessante você comer carne, estimulando a produção e a pesquisa de carne sintética. Quando você tem pessoas como Klaus Schwab afirmando, olha, você certamente não terá nada, mas você será feliz. Eu terei, mas você não terá. Quando você tem a moeda física, que também já não vale muita coisa, né? A moeda fiat, acabando e tudo controlado por meio de sistemas de pagamento eletrônico, aí você pergunta ao cara, pô, meu amigo, isso aí é realmente teoria da conspiração? Não basta apenas você observar a sua volta, né? Teoria da conspiração é o cara falar sobre reptilianos, sobre os aliens estão entre nós. Aí eu acho muita teoria da conspiração, realmente muito devaneio. Mas o cara falar sobre, olha, querem mudar seus hábitos alimentares, querem te controlar, você não terá nada, nenhuma casa e será feliz, como diz o Klaus Schwab, e alguém acusar isso de conspiracionismo é realmente muita cegueira, eu acredito. Em resumo, queria apenas fazer aqui uma dica de cinema, Soylent Green, que é um filme que eu adoro, é um baita filme, é um filmão. Peguei de gancho o Charlton Heston, que mencionei em um vídeo anterior quando falei de Omega Man, Eu Sou a Lenda. Deixa essa brilhante, né, sugestão aqui de cinema, que filme maravilhoso, cara. E como tem a ver com os tempos atuais, cara, Soylent Green. De uma novela escrita no final da década de 60, um filme gravado no início da década seguinte, da década de 70, e como a vida imita a arte, né? Não é que essas pessoas às vezes têm bola de cristal, eu gosto de dizer, é porque os movimentos de massas você já percebe, talvez essas pessoas tenham percebido isso quando começaram a escrever romances distópicos, que na verdade não são distópicos, né? São utópicos, porque a utopia em si, como foi concebida, né? Essa coisa da utopia já é uma coisa muito tenebrosa, mas a gente optou por falar distópico como se o utópico fosse uma coisa boa, já que o utópico em si já é uma coisa muito ruim. Então, a escalada para o autoritarismo, para o colapso econômico, social, para a falta de comida, o poderio do Estado junto às grandes corporações, isso tudo já era previsto, né? Qualquer pessoa com 2 neurônios, algumas décadas, já vinha observando esses movimentos, e daí romances e novelas como Make Room, Make Room. Então é isso, no mundo de Soylent Green você não terá nada e não será feliz. Fica a dica de cinema, um grande abraço para vocês e até a próxima.